Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo dando prosseguimento à saga dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Trago hoje a saga de Poseidon. Também tem os mangás, tá? Então aqui estão os mangás da saga de Poseidon, que para mim é a minha saga favorita. Muito por conta de ter demorado muito a saga de Hades, então a saga de Poseidon acabou sendo a minha favorita por vários aspectos. Hoje falarei um pouco dela e muito mais por questão das motivações, né, que eu fiz dos outros vídeos também, as motivações dos cavaleiros, dos generais marinas e os pontos de vista, ponto de ideologia, esse tipo de coisa, tá? Tentarei fazer uma análise mais completa do que eu puder, tá bom? Saga de Poseidon. E já começa de uma forma legal, cara. Vou começar falando bacana do que essa saga ela se passa 6 meses após as 12 casas. Então a gente tem o que? Um período de tempo longo, relativamente longo, 6 meses é um bom tempo para recuperação. Nos é mostrado que nenhum dos de bronze morreram depois das batalhas das 12 casas, todos, apesar de extremamente surrados, né, por todos os cavaleiros de ouro, eles sobreviveram e estão em coma. Simplesmente estão em coma, descansando, sendo tratados assim nos hospitais, né, a coisa mais lógica possível. Então, estão lá sendo cuidados, não sei o quê. Nisso, aí acontece uma coisa muito interessante. A Athena, ela foi reconhecida como a deusa mesmo lá, e ela virou a líder do santuário. Todos os cavaleiros restantes e os soldados juraram fidelidade a ela, aquele padrão, blá blá blá, e segue a vida, né? E os cavaleiros de bronze lá, todos lascados. O que acontece? Eu gosto muito da saga de Poseidon porque é a primeira saga em que você realmente tem adversários à altura. Por que eu digo isso? Porque quando você estava nas 12 casas, era cavaleiro contra cavaleiro. Era a ideologia que estava propondo ali, quem lutaria contra quem. Mas tem uma questão, eu não falei nos outros vídeos, mas a Athena, ao lado dela estava Nike, a deusa da vitória, que é aquele báculo dela. Então, ela tem um poder divino, né? É uma deusa, né? A Nike é uma divindade, que é a deusa da vitória. Então, ela proporciona a vitória aos cavaleiros de Atena. Só que, sim, se você levar em conta isso, seria totalmente injusto contra todos os adversários da obra. Então, aquela primeira batalha das 12 casas, ela é predestinada a ser daquele jeito, porque a Nike está ajudando. Mas a partir daqui já muda muito, porque agora eles estão enfrentando outras divindades, né? Então você tem Atena, que ela não é uma das principais, os 3 mais poderosos deuses do Olimpo, né? São Hades, Poseidon e Zeus. Ela é uma deusa de porte menor comparado a eles 3, só que ela tem a deusa da vitória a seu lado. Só que dessa vez ela está enfrentando outra divindade de um porte maior. Aí que é muito legal. Deixa as coisas equilibradas de certa forma, né? Uma coisa que eu vou falar aqui que eu acho legal também é o que? Destacar. Poseidon, ele hospeda um corpo, ele é uma alma, né? Aqui na saga no universo dos Cavaleiros do Zodíaco, podemos considerar que os deuses, eles têm alma, tá? Porque é o que eles são representados fisicamente dessa forma. Então assim, a divindade, ela tem uma alma, que seria o cosmo deles, sei lá. Então assim, ela tem um centro fixo. Tá? É como se Deus, né, onipotente, lá eles são onipotentes, onipresentes, tudo, só que assim, eles têm um ponto fixo, onde eles estão presentes, então eles meio que têm uma alma, então é a partir dessa alma que eles podem incorporar, invadir outros corpos, tomar decisões, utilizar dessa alma para emanar o cosmo, é mais ou menos isso que acontece. Aí uma coisa interessante é que a Athena, ela nasceu como humana, tipo, ela escolheu entrar num ventre de uma mulher lá, de uma pessoa, não, acho que não foi assim de gravidez, mas tipo, ela desceu à terra como um bebê, tipo, uma pessoa normal, ela nasceu como uma pessoa, né? Ela veio ao mundo como uma pessoa, então ela veio para a terra com o corpo dela, desde pequena, ela desenvolveu, cresceu, como eu disse no outro vídeo, ela não tem memórias dos Zeus passados, né? Ela não se lembra das vidas dela passada, mas ela sempre desce à terra dessa forma, ela nasce, ela vem como um bebê e cresce, então ela tem o corpo dela, que só ela tá no corpo, né? Que ela, eu criei meu corpo aqui e vou viver. Então aquela Athena de cada geração tem uma vida própria, ela tem o cosmo da deusa, né? Ela tem um sentimento de dever, ela tem isso como um instinto dela, mas ela tem as escolhas dela, vamos dizer assim, ela tem uma personalidade própria. E os deuses, os outros não fazem isso, eles acham isso uma tremenda, como eu posso dizer, humilhação, você crescer como um humano, sabe? Então eles fazem o quê? Eles escolhem um corpo, alguma pessoa, um homem ou mulher, tanto faz, eles escolhem isso, eles invadem o corpo dessa pessoa e domina aquele corpo para poder usufruir, fazer a sua vontade, entendeu? Então Poseidon faz isso, ele escolhe o Julian Solo.
Só que aí entra um ponto muito interessante, porque quando ele faz isso, ele divide o corpo. É como se fosse o Saga, seriam duas almas dentro de um corpo. Como ele é um deus, 99% da certeza é que ele vai dominar, ele vai tomar ação, ele vai fazer tudo. Só que tem ainda aquele 1%, sabe? Tem aquele 1% que tem preferências, tem gostos e toma decisões. E acontece com Hades, acontece também com o Poseidon. Ele escolheu o corpo lá, só que esse corpo, essa pessoa que ele escolheu, ele tem um desejo muito atraente, ele se atrai pela Atena, acaba se apaixonando por ela. Então entra em um pouco conflito, né? Porque ele quer derrotar a Atena, mas ao mesmo tempo ele gosta dela. Então fica meio essa ambivalência na questão dele, né? Mas beleza, essa é a parte que eu queria explicar. E voltamos à história da saga. Então, passou 6 meses, né? O santuário está se reorganizando. A Atena agora está no posto lá de deusa do santuário. O Doco de Libra fica no lugar do grande mestre provisório, ele que toma as decisões, né? Da guerrilha, do exército, vamos pôr assim. E estão se preparando para a Guerra Santa, que ainda não dito pra gente no mangá, pelo menos não fala contra quem que é. Só fala que eles estão se preparando para poder vencer lutar na Guerra Santa, né? E nisso começa a vir chuvas, aí descobre que o Poseidon entrou na parada. Eles tentam, eles mandam um marina sequestrar a Atena para poder, porque a defensora da Terra, eles querem eliminar ela, né? Só que aí o Seiya salva, ele sai do coma rapidinho lá, dá um sacode, salva a Atena e mais uma vez, né? Segue a vida. Aí que entra uma coisa interessante. Os generais marinas, eles sabem das 12 casas da batalha, eles sabem que metade dos Cavaleiros de Ouro faleceu, que o exército está muito desfalcado, muito Cavaleiro de Prata morto, e eles sabem, bom, nós temos 5 Cavaleiros de Bronze aqui no coma, vamos enviar alguém lá para poder matar esses caras, porque já finaliza fica mais fácil. Eles enviam o Sorrento, só que o santuário se preveniu, eles mandaram o Aldebaran de Touro para proteger também os Cavaleiros de Atena. Cara, é uma luta desigual, mas assim, o Sorrento luta contra o Aldebaran. Aí vem mais aquela tendência, o Cavaleiro Aldebaran perdeu de novo. Ele não perdeu essa luta, tipo, quem leu o mangá, aparentemente parece que ele perdeu no começo, mas depois mostra mais pra frente que ele não perdeu. Ele conseguiu sobreviver, ele lutaria ainda com o Sorrento, só que a Atena não deixou. E aqui entra uma outra coisa muito interessante que eu sempre falo nessa obra. O cosmo é importantíssimo, o preparo físico também, mas as habilidades são o que prevalecem, tá? As técnicas, como você utiliza elas. Por exemplo, o Sorrento ele é muito, muito mais fraco do que o Aldebaran. Isso é muito. Ele diz isso na obra. Ele fala, cara, se eu tivesse recebido um golpe do Aldebaran de cara, eu tinha me lascado. Então, assim, ele sabe que ele é mais fraco, só que a técnica dele permite que ele lute, que ele dá trabalho, que ele diminui o cosmo do adversário para 1%. A pessoa que tem um cosmo lá de 100 só consegue usar 1, sabe? Quem escuta a música dele. Então, a técnica dele faz as coisas ficarem equilibradas ou até com vantagem para ele, né? Então essa é uma outra, é sempre que eu quero destacar isso, gente, as habilidades contam muito, tá? As técnicas contam muito, então isso é muito importante. O cosmo, lógico, é o que amplifica tudo que eu falei, que é o quem tiver o maior cosmo consegue deixar a técnica super apelona no que vai usar, mas a técnica ela é importante. E aqui uma outra coisa que eu gosto muito dessa saga, uma coisa que o Poseidon faz, ele é muito parecido com a Atena nesse sentido. Ele tem um objetivo, ele tem um foco, que nem a Atena tem de proteger, o Poseidon quer ela dominar, fazer as coisas dele, só que ele também utiliza de pessoas na Terra. Ele utiliza de humanos, ele faz o quê? Ele recruta humanos que acreditam na ideologia dele. Então é um conflito de ideologias, né, de Poseidon contra Atena. Não é bem contra o mal, não é nada disso, assim, pra mim, né, pra mim, não é um bem contra o mal. Lógico, são ideologias. Ele quer fazer uma coisa, é um genocídio que ele quer fazer, eu acho isso muito errado. Só que ele tem os ideais dele, por que ele quer fazer aquilo? Não é, só quero matar a humanidade, não. Ele quer purificar, deixar os melhores na Terra. É um conceito que eu não concordo, eu penso de outra maneira, mas entendo, sabe assim, não é tão inválido, tem muitas pessoas acreditam dessa forma, nesse sentido, então é muito interessante você ver isso, é um conjunto de ideologias. Aí a Atena vai até o templo marinho lá, negociar com Poseidon, para ele poder parar as matanças, né, para parar a chuva, tudo, o alagamento, ondas, tsunamis, então assim, ela vai lá negociar, só que ela fala, mano, eu não tenho como derrotar ele no cosmo, vai ter que ser na base da lábia, né? Tete a tete, papapá. Então eles começam a conversar, eles entram num acordo, ela vai prevenir lá que a catástrofe fica acontecendo na Terra, absorvendo a chuva que vai direcionada a ela. Fica presa, mais uma missão de resgate, tipo, mano, é o que rege Cavaleiro do Zodíaco. A Atena fica presa no lugar, os cavaleiros vão lá salvar ela. Mano, literalmente nas 3 principais sagas aconteceu isso. A Atena Next Dimension também acontece de uma maneira parecida, né? Que ela vira bebê e lá e tal. Mas beleza. Aí ela fica presa lá, os Cavaleiros de Ouro não vão
isso é muito interessante, porque, pô, eu acho completamente... Quando eu assisti pela primeira vez, ou li, quando eu li pela primeira vez assim, o mangá, eu sempre achei, pensei, por que os Cavaleiros de Ouro não vão lá no santuário, no Templo Submarino? Eles venceriam, que nem o próprio Ayora fala lá no mangá, que se fosse só ele e o Milo até o Templo Submarino, eles derrotariam todos os generais marinos. Eu discordo que eles derrotariam todos, mas eles disseram isso. Então, assim, eles eram muito poderosos, os Cavaleiros de Ouro, principalmente, são muito apelões, e realmente seria uma tarefa muito mais simples. Por que não foram, né? Aí uma coisa muito interessante, que o Doku, ele não permite que os Cavaleiros vão lá, porque, cara, eu sempre fiquei na dúvida, né? Por que ele fez isso, sabe? Tá, pô, ele tá pra proteger o santuário, mas a ideia é proteger a Athena. E a Athena não estava lá no santuário, então não faz sentido. Aí o que acontece? Cara, Next Dimension deu essa resposta. Doku já sabia desse resultado. Lógico, não falaram isso abertamente, né? Mas ele conheceu os Cavaleiros de Bronze, principalmente o Shiryu, né? Ele conheceu. Então, assim, ele sabe que os Cavaleiros de Bronze viveram até ali. Então, ele sabia que eles venceriam a batalha. Tipo, um paradoxo, sabe, aconteceu. Então, bom, não vou entrar muito nesse detalhe, mas aconteceu um paradoxo aqui. Aí, beleza, os Cavaleiros de Bronze recebem armaduras novas, são lindas. Eu gosto muito da saga porque foi onde apresentou, né? No anime apresentou Asgard, mas no mangá já achei foda, caralho, que a armadura é muito louca. E tem aqui os batalhas de conceitos. Eu não vou falar de todas as batalhas, vou falar metade em duas partes do vídeo, tá? Essa primeira vai até, eu vou falar até o Krishna, que é o quarto general marina. Então vamos lá. Os 4 Cavaleiros de Bronze vão até o Templo Submarino, né? O Seiya, Shiryu e o Yogg-Shun. Os 4 vão lá, o Ikki não tá nessa balada, ele tá fora por enquanto, mas ele vem. Então aí eles vão até lá. Aí mostra que são 7 mares, 7 pilares, e toda aquela estratégia. Vocês têm que ir lá, derrotar o general marino de cada pilar, destruir o pilar, para poder, só assim vocês podem destruir o suporte principal. Então lá vão eles, né? Com as batalhas. Aqui entra muita coisa interessante. Vamos lá, a primeira batalha do Seiya contra o Bian de Cavalo Marinho. Uma coisa que eu falei acho que uns 2 vídeos atrás do Cavaleiros, é o que? A gravidade afeta, tá? Porque eu assisti um vídeo de Cavaleiros esses dias e tem uma coisa que eles falaram que eu achei muito bacana. Pra que serve a merda da armadura se os caras só iam levar o Cosmo e fica fortão? Sabe? Realmente faz sentido, mas é que tá. A armadura, ela serve pra proteger o corpo, né? Que é a função dela. Por quê? Explica isso lá no comecinho da obra. Por mais que os cavaleiros possam destruir montanhas, atingir velocidade da luz, dar soco fodaralhos, assim, eles têm corpos normais. Que nem eu falei lá no começo, eu já falei no vídeo também. Se ele levar um tiro, ele morre. Tipo, o corpo dele, o cosmo dele não aumenta a resistência do corpo. Aumenta a potência do golpe, a potência da técnica, mas não deixa ele mais resistente. Então, cara, ele pode simplesmente pisar em falso, torcer o tornozelo e se ferrar. Sabe, tem essa possibilidade. Então a armadura serve para isso, para proteger o corpo do cavaleiro. Então ele vai ter o cosmo, ele vai ter a força, vai ter as técnicas e a armadura serve para proteger. Aí entra que é uma questão muito legal. O Cavaleiro de Ares, ele restaura as armaduras de bronze com o sangue dos Cavaleiros de Ouro. Então elas ficam super resistentes, elas são quase armaduras de ouro, elas ficam um nível maior que de prata. Aí temos a luta do Seiya contra o Bian, que é o que eu falei, tudo isso que eu falei para chegar nessa luta. O Bian tem uma técnica que eu acho ela extremamente apelona, tá? Se você parar para pensar, ela é muito apelona. Ele tem o poder de conjurar tufão, de fazer ventania muito forte. Então, isso é uma tremenda vantagem, cara, porque o que eu tô falando da gravidade, falando da queda, o Seiya se estrupiou todo lá contra o Corvo, que é esse jogo de um penhasco. Era para ele ter morrido ali, mas por a Athena estar próxima e compartilhar o cosmo, protegeu ele. O Aiolos de Sagitário praticamente morreu na queda também, ele ficou todo estrupiado quando caiu, então ele morreu com a perda de sangue. Então assim, se a gente tem 2 casos de que golpes que te mandam pro alto ou você cai de muito alto, você vai se lascar, sabe? O corpo não é imune a esse tipo de coisa. Então o golpe do Bian literalmente é fazer um tornado, te jogar pra cima e você cair que nem uma merda no chão. Então o golpe dele é muito apelão. Só que assim, tem 2 casos desse sentido que acontecem nisso que é muito engraçado. Tem o Bian, nesse caso, e tem o Sylphid, lá da saga de Hades, né? Eu falarei dele depois. O Bian, ele usa esse golpe, ele usa uma ventania, cara, uma pessoa presa num tufão, ela se estralhaça, ela se despedaça, sabe? Um tornado arrebenta qualquer pessoa que entra nele, né? Que é pego. Então ele usa esse golpe no Seiya, só que a armadura protege o corpo dele, porque ela é muito resistente lá, por ter feito todo o trabalho. Então assim, ela protege ele dos danos do turbilhão em si. E quando o Seiya vai jogado pra cima pra cair, ele literalmente atravessa o mar e cai na água, de uma distância pouca. Tipo, ele teve que atravessar todo o fundo do mar até lá em cima
pra poder cair. Então ele não sentiu impacto, não sofreu o impacto da queda. Aí o Bian ficou lascado, tipo, o próprio terreno onde ele luta foi contra ele. Putz, muito engraçado isso. Que ele não contava com o próprio local que ele tava lutando, sabe? Então o Seiya já tinha experiência, já tinha batalhado com um Mystic, que tem técnicas parecidas, né, de vento. Então assim, ele já tinha uma experiência prévia com esse tipo de lutador. Ele já tinha lutado contra os Cavaleiros de Ouro lá, apanhado pra caramba, mas ele sentiu o Cosmo, sétimo sentido, então ele já teve picos que ele chegou lá, então ele já estava mais propício a chegar também. Então na primeira luta ele já chega, ele consegue alcançar. Os Cavaleiros de Bronze aqui, eles já sabem como é o sétimo sentido, já sentiram isso, então eles sabem como chegar lá. Eles não são proeminentes nessa técnica ainda, eles não são 100%, somos fodões assim aqui no Cavaleiro de Ouro, mas já sabemos como utilizar e batalhar com isso. Então o Seiya é extremamente superior nessa parte do Cosmo. Depois, com as experiências de batalha que ele já lutou contra pessoas, né, uma pessoa que tinha técnicas parecidas, ele consegue vencer o Bian de uma forma muito fácil, muito fácil. E o próprio Templo de Poseidon foi contra o Cavaleiro de Dragão Marinho, de Cavalo Marinho, né? Então, ponto pro Seiya, Bian se lascou, tem muito o que falar. Temos a segunda luta, o Shun contra o Esquila. O Bian, antes de entrar nela, o Bian, ele não é mostrado lá as motivações dele, não mostra nada dele, do passado dele, então assim, ele é um cavaleiro que literalmente apareceu, apanhou, perdeu. Não tem muito o que falar dele por causa disso. Mas o Yo já é um pouco diferente. O Yo de Esquila luta contra o Shun. Cara, aqui é uma coisa muito legal. Eu acho o Yo um personagem muito forte, tá? Muito forte. Ele tem diversas técnicas, acho que são 7, se eu não me engano. As 6 bestas de Esquila e o tornado dele violento. Então ele tem um golpe de vento, assim como o Bian. Ele tem técnicas diferenciadas lá, com 6 técnicas diferentes de bichos lá. Então assim, ele é bem diversificado nos golpes. Se ele utilizasse as técnicas dele com maestria, com vontade de matar, ele teria feito isso. Só que ele não é um cara cruel. Aí que é interessante. Ele lutou contra o Andrômeda porque ele queria testar o poder da armadura, né, da corrente, que é famosa. Ele queria testar os golpes dele lá e viu que conseguiu ultrapassar as defesas da corrente no primeiro momento. Se ele tivesse atacado com força total, poderia ter matado o Shun. Só que ele não faz isso. Ele não queria derrotá-lo rápido. Ele queria testar as suas forças e ver o que podia ser, como poderia ser aplicada nas batalhas. Eu acho que ele não tinha muita experiência em batalha, então isso deixou ele um pouco arrogante, né? E acabou fazendo a derrota, porque o Shun se adaptou aos golpes, ele viu os golpes do Esquila, ele se adaptou a todos eles, lógico, com a armadura reforçada, com os poderes que o Sami já tem lá do Mu, tudo, ele tem uma defesa superior, né, nessa parte, então os golpes também não matariam ele de uma forma fácil, mas, se não me engano, o Yo conseguiu destruir um pedaço da armadura. O golpe dele conseguiu, mesmo com todo o poder que ela tinha, se eu não me engano, ele conseguiu destruir um pedaço da armadura dele, do Shun. Então, acho que é o negócio do ombro, não lembro de ter certeza se ele conseguiu fazer isso, mas acho que ele conseguiu sim, tá? Ele conseguiu destruir as correntes, mas as correntes se regeneram, então ele conseguiu fazer isso, certeza. E uma coisa muito legal é que aqui também não mostra o passado do Yo de Esquila, a gente não tem uma profundidade do personagem, mas a gente tem um pequeno lapso de motivação. Que ele é motivado pelo Poseidon, ele acredita que o Poseidon tem que fazer aquilo, que o mundo precisa ser expurgado, então ele dedica a vida dele para isso. Ele literalmente fala pro Shun, cara, você morreria para salvar Atena e eu morreria para proteger o pilar. A determinação dele é tão forte quanto os cavaleiros. Ele só foi um pouco arrogante nas técnicas dele que ele tinha, ele achava muito forte e não quis finalizar o alvo rápido, né? Então ele se ferrou aí. O Shun supera ele nas técnicas, aprende com ele diversas técnicas, eu acho muito legal isso. Pena que ela não é tão utilizada mais pra frente, né? Mas ele tem vários golpes diferenciados do Shun, então é uma evolução dele muito grande. Assim como o Seiya, o Cosmo dele também estava muito superior, ele consegue ir de boa na batalha. Temos a terceira luta. Cara, a terceira luta é muito interessante. Se eu não me engano, é a luta do Shiryu contra o Chrysaor. Sim, cara, aqui é muito legal. Eu acho o Chrysaor um dos melhores personagens dessa saga. Como que eu posso dizer? Ele não é dito, nem no Yo, nem no Bian, nos 2 primeiros Generais Marinas, não é dito que eles utilizam Cosmo. Eles não falam do Cosmo em si, né? Mas o Krishna fala que ele foi treinado, ele sabe usar, ele usa um outro nome, né, que é de outro país, não é Cosmo, ele usa outra nomenclatura, mas ele sabe utilizar, a mesma coisa que o Yo, ele tinha uma fé no Poseidon, que acreditava que aquela ideologia era o correto, que tinha que ser feito daquela forma, a fé dele era inabalável, ele realmente acreditava que aquele era o caminho certo. Isso eu acho muito legal, porque ele segue o que ele acredita. Assim como os cavaleiros, eles também fazem isso. Então a luta do Shiryu contra ele é uma luta de convicção.
quem tem a maior convicção. O Chris Saor, no 90% da batalha, ele acredita que é superior ao Shiryu. Ele chega a ser arrogante, que não quer nem saber o nome do cavaleiro, mas fala assim, ó, eu não preciso saber seu nome, eu vou te derrotar. Ele não tinha dúvidas quanto a isso, sabe? Então ele começa a lutar contra o Shiryu e começa a vencer, ele toma vantagem, ele é forte pra caramba, ele consegue controlar o Cosmo também, ele sabe fazer, manifestar, né? Então ele tem uma conjectura muito legal. Eu acho ele um personagem muito bem bacana, bem criado, também pouco explorado ainda. Até esses 4 assim, primeiros são pouco explorados, os outros são um pouquinho mais. Mas assim, tá lá, né? Então a luta dele é muito boa, até que o Shiryu começa a ter uma crença maior na habilidade dele também. Que é a questão do Shura lá, lembra? Ó, deixei esse Excalibur contigo, você tem que acreditar que você tem, tipo, a questão de confiança mesmo. A pessoa que tiver a maior crença na sua habilidade, sobressaiu. E o Shiryu acaba superando essa crença do Chris Saor. Eu acho essa batalha dos dois é muito boa. E o Chris Saor também consegue destruir parte da armadura. Ele também é um personagem forte que vence uma armadura de bronze super bufada, né? Não derrotaria, esses 3 até agora, não derrotaria, nenhum deles derrotaria o Cavaleiro de Ouro, pra mim. Os 3 eu punhariam fácil. Mas o Chris Saor é o que mais tinha potencial para ser mais forte. Eu acho que poderia ser melhor aproveitado, podia ter um crescimento maior na pool dele de golpes, né? Mas assim, já ficou bem legal a luta dele com o Shiryu, é muito boa. Aí entramos na minha... Cara, eu vou dizer que é a melhor luta dessa saga, que é o Linades. Putz, o Linades o General Marina, mas... como é que eu posso dizer? Mal visto, mal falado, assim, é o cara mais mal, vamos pôr dessa forma. Ele não é um general, ele não é um personagem extremamente forte, ele não tem um cosmo superior, ele tem um golpe bem bosta, a salamandra satânica dele é um bem bosta. Só que assim, é o que eu falei nos outros vídeos, a técnica às vezes te faz vencer uma luta mesmo que você seja mais fraco. E aqui é o caso perfeito dessa situação. O Linades, ele é o mais fraco de na Marina. Ele não tem poder, ele não tem força física, ele tem uma técnica bem razoável para baixo, sabe? Bem fraquinha, só que ele tem uma habilidade de muito apelona, muito foda. Ele consegue olhar, ver, sentir dentro do coração humano, dentro da mente humana, aquilo que a pessoa mais deseja, a pessoa que ela mais preza, que ela mais ama, sabe? E ele utiliza disso para poder trair, atacar por trás. Ele é um cavaleiro, é um guerreiro cruel, mas no sentido de covarde. Ele é um traiçoeiro, essa é a palavra. Ele é traiçoeiro. Cara, eu acho isso muito legal, porque você tem na guerra, não é todo mundo que luta honradamente, não é todo mundo que vai lá, eu só ataco de frente, que nem o Shiryu, que é o cavaleiro mais honrado que eu conheço ali. Só luto de 1 contra 1, regras e tal. Não, nem todo mundo é isso, é guerra, cara. As pessoas utilizam de formas rudes, formas cruéis, nefastas, traiçoeiras para vencer as lutas. E ele faz isso, nossa, ele faz isso com maestria. Ele consegue adquirir a forma física da pessoa, imita o cheiro, imita a habilidade, ele pega na lembrança da pessoa como aquela pessoa que ela gosta e se transforma naquilo. E ele consegue vencer 3 cavaleiros, mano, dos protagonistas, cara. Ele derrota o Seiya, ele derrota o Yoga e ele derrota o Shun, sabe? Ele derrota 3 cavaleiros de uma maneira assim, fácil, só utilizando a ilusão, muito foda. Aí tem que aparecer o Ikki, vindo do cu do mundo, lá do nada. Aparece aquelas entradas foda, as entradas do Ikki são incríveis. Aí ele entra, mano, ele surra, ele surra o Linades. Mas aqui, o que acontece? Ele não dá chance pro Linades lutar. E o Ikki já é um personagem mais frio. Ele não é tão sentimental, ele ataca quem tem que atacar. Cara, ele realmente dá um porradão na Pandora. Tipo, ele fala, não importa se é uma mulher, ele não tem discriminação. Pra ele é inimigo? É inimigo. Então, assim, ele olhou lá pro Linades e falou, você que é o vilão? Eu vou arrebentar você, mano. Aí o cara utiliza a face do Shun pra poder, que é a pessoa que o Ikki mais se importa, né? É o Shun, ele fala, vou transformar no Shun, você não vai conseguir me atacar. O Ikki, mano, eu sei quem você é, mano. E tipo, arrebenta, cara. Nossa, e o Linades ainda, ele é um cavaleiro resistente ainda. Ele é um general resistente. Mesmo levando golpes do Ikki à torta direita, golpe fantasma, ave fênix, ele ainda consegue descobrir a fraqueza. O Linades é o que eu falei lá. Ele não é o personagem mais forte, mas ele tem uma habilidade e ele sabe utilizar dela. Nossa, isso é muito impactante, sabe? Você vê, realmente, personagens que não são tão fortes sabem da sua limitação, ele sabe que não é o guerreiro mais formidável, mas ele sabe como vencer, ele sabe como lutar da maneira dele e conseguir a vitória. Cara, é muito fantástico. Ele conseguiu fazer isso de uma maneira espetacular. Linades, personagens não, tá? Personagens não, porque aqui entra o que eu tô falando. Não existe honra na guerra. Não existe honra na guerra. É quem ganhar é que vai ditar o que é certo ou errado. Digo Vasco da morte, né? Faço as palavras dele a minha. Porque
quem tem força dita justiça. E aqui é dito isso. Ele não tem força, mas ele consegue derrotar os inimigos. Cara, ele derrota o Seiya, derrota o Yoga, derrota o Shun de uma maneira incrível. Ele consegue realmente fazer as pessoas caírem nas armadilhas. E isso é muito, muito apelão, sabe? Teve que vir um cara muito forte, né? Que o Ikki é muito forte, mas não só por força, mas mentalmente preparado. O Ikki era um guerreiro mentalmente preparado por tudo que ele já sofreu, por tudo que ele já passou. Ele já tinha uma mente bem mais aguçada para esse tipo de situação. Então, ele é protegido meio por essa experiência, essa bagagem que ele teve na vida, né? Que faz dele um guerreiro tão formidável como o Ikki é. Então, é aqui que ele perde só, porque senão ele tinha varrido todo mundo aí sozinho. Fácil, fácil. Se o Shiryu, que o Shiryu não lutou contra ele, se o Shiryu aparece ali também para lutar, aparecia Shun-Rei, já era, o Shiryu tava fudido, sabe? Mas aí não teve esse caso, então só dessa forma que ele acabou perdendo, porque ele também foi burro, né? Ele se transformou no Shun com o Shun ali do lado, acho que não... Ele confiou demais na habilidade, aqui a confiança fez ele perder a luta também, né? Então assim, eu vou terminar o vídeo por aqui, falei metade da saga de Poseidon, na outro vídeo eu falei a segunda parte para completar a saga, mas gente, eu adoro isso, porque são literalmente batalhas sem honra, é uma guerra, literalmente. Não temos aqui o código dos cavaleiros, um por um, o mais forte vence. Não, aqui é o mais habilidoso, o mais ardiloso é que pode buscar a vitória, como o Linares fez de uma forma espetacular, que pouca gente valoriza, porque pensa, é feio. Cara, eu realmente acho uma luta feia dele, não é aquela luta de 1 a 1, Yuzuki metendo porrada no Toguro, sabe? Mas, cara, é o que ele tinha pra fazer, é o que ele podia fazer e ele fez. E ele conseguiu vencer 3 cavaleiros, né? Dos protagonistas, tá? E ele venceu o protagonista, que é o Seiya. Então, assim, essa saga é maravilhosa. Eu quero muito falar a segunda parte na semana que vem, então eu agradeço muito vocês por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Semana que vem tem mais. Um beijo a todos e tchau, tchau!